Chegou a hora da gente comentar aqui a situação de censura da Rádio Jovem Pan. Não tem como não falar sobre esse assunto, não é, Rivaroli? Quanto a gente está vivendo sobre esta determinação, nós temos obrigação, já trouxemos aqui inclusive o manifesto oficial do grupo. A gente sabe que a rede vem falando ao longo de toda a programação sobre essa questão, nós aqui do Paraná também. Só para complementar agora, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná também divulgou nota de repúdio contra a censura à Jovem Pan. São várias, inclusive, entidades que vêm se manifestando, jornalistas também, né? E o ponto não é nem você concordar ou discordar da opinião, é a liberdade de expressão. Então, no caso da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, teve um comunicado, né? Dizendo que é injustificável a remoção de conteúdo jornalístico, mesmo que seja controverso, mesmo que você tenha o risco de constranger ou que você possa criminalizar a imprensa. Isso diz que é tipo assim, é injustificável, não há explicação, né? A associação reforça ainda que o direito de resposta já é uma ferramenta que existe, né? E que pode gerar argumentação. Então, a pessoa que ouviu um comentário aqui não gostou, ouviu o comentário aqui, achou que de repente houve uma injustiça, ela tem canais para buscar aí a sua retratação, se for o caso. A associação que representa, portanto, né, as empresas de radiodifusão diz ainda que o jornalista, ele não pode ter a intenção de manipular o seu discurso. Então, a nota de repúdio é a intenção que separa um jornalista de um não jornalista. Essa mesma intenção, diz a nota, separa o que é um juiz do que é um censor. A nota também diz que a relação do judiciário com a imprensa, arriscadamente, ela deixa de ser uma moderação para se tornar de novo uma vigilância ativa, com uma função policialesca. E aí finaliza destacando que o jornalismo não pode ter um juiz como editor do seu conteúdo, porque isso não é uma democracia. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação Brasileira de Rádio e TV também já tinham divulgado notas de repúdio sobre a decisão do TSE de censurar e afastar profissionais e o grupo Jovem Pan. Rivaroli. Foi uma das situações mais terríveis para a cobertura jornalística que a gente está vivendo desde a retomada da democracia no nosso país. Nós tivemos alguém que decidiu que pode ser falado ou não. E o pior é que quem provocou é o partido que diz defender a democracia. Ou a gente tem uma democracia plena, Rafa, com liberdade de imprensa, com liberdade de expressão, com liberdade de opinião. Hoje não tem. Não existe meia democracia, gente. Não existe. Eu posso discordar absolutamente daquilo que você diga. Eu posso discordar e discordo veementemente de alguém que pense contrário a mim. Mas eu tenho que dar o direito dele falar. E se eu me sentir ofendido, se alguém virar para mim durante uma opinião aqui e falar, Rivaroli, você é um criminoso, eu vou acionar nessa pessoa na justiça e vou dizer, eu sou um criminoso por quê? Você causou um dano para a minha imagem, eu quero um ressarcimento disso. Mas proibir essa pessoa de falar, jamais. Vou pedir direito de resposta, uma série de coisas. Mas jamais calar. Parte-se do princípio nessa decisão judicial que a justiça pode entrar nos nossos pensamentos e dizer, não, eu estou te proibindo de falar aquilo que eu sei que você vai falar. Como assim? Que mundo é esse? Eu sou jornalista por essência, eu sou jornalista por formação. E eu sempre vou lutar pela democracia e contra a censura, de qualquer jeito, que seja uma censura do executivo, por meio de DOPs, de DOI-CODE, do que for, ou da justiça. Ainda mais a justiça eleitoral, sim, que é uma justiça em segundo escalão, determinando o que se pode ou o que não se pode. Há meios para que isso seja feito, e não é por meio da censura. As pessoas podem dizer a maior imbecilidade do mundo, mas elas têm o direito de dizer. E se ela cometer um crime no dizer, que ela seja responsabilizada por isso. Censurar previamente, nunca. Aliás, censurar de qualquer forma, nunca.
Não é esse o país que eu quero para mim, não é esse o país que eu quero para você. Inclusive para você que está nos ouvindo neste momento e pode ser petista, pode ser bolsonarista. Eu quero dar o direito de vocês falarem sobre tudo. E nunca serem calados. Nunca. Hoje nós estamos tomando cuidado aqui com o que a gente fala. A gente sempre já toma um cuidado. Nós temos a responsabilidade. Só que hoje a gente está medindo palavras. E quando você mede palavras, você beneficia alguém. E esse alguém beneficiado nunca é a verdade. Nunca é a liberdade. Pisamos feio na bola como sociedade. A justiça eleitoral pisou feio na bola. Como justiça. Como alguém que deveria promover algo razoável, equilibrado e justo. Foi tudo o que a justiça não fez e está fazendo. Porque essa determinação, Rafaela, mesmo com todo o repúdio da sociedade, ela continua. E eu me pergunto onde é que estão os políticos que nos representam para gritar? Onde é que está a OAB neste momento para gritar em favor da liberdade de opinião? Mesmo a gente sabendo que por muito tempo se institucionalizou dentro da OAB uma visão mais ligada à esquerda, como era o antigo presidente que foi até candidato no Rio de Janeiro. E tinha a sua eleição questionada. Cadê a defensora da liberdade que é a OAB? Cadê os políticos subindo nos seus púlpitos dos congressos por aí, das câmaras por aí e falando? Porque ali é exercício de mandato, eles podem falar. Vocês vão ficar quietos? Democracia plena e imprensa livre. A gente gosta de copiar tanto os americanos, por que não copiamos isso? Porque lá a imprensa não se cala. E não se deve calar. Nem na monarquia do nosso país a imprensa foi calada. Muito pelo contrário, Dom Pedro II era um liberal da imprensa por natureza, causando estranhamentos até internacionais, mesmo tomando tanta pancada. Tá na hora de nós retomarmos as liberdades de verdade. Não para inglês ver. Segue o baile, Rafa. 11 horas e 48 minutos.